Agradece Ele, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Que presença de Deus maravilhosa. Toma o seu lugar, fique à vontade. Que bom que você veio. Hoje é domingo de ceia. Quantos amam a ceia do Senhor? 4 pessoas, o resto infelizmente não gosta. Foram pegos de surpresa. Quem ama a ceia do Senhor, diga amém. Aleluia. Algumas igrejas a ceia é uma hora bem triste, né? O povo fica ali, mas a gente não fica triste, porque nosso Deus não está morto. Jesus está vivo, Ele ressuscitou e vive para sempre, amém? Aleluia. Vamos trazer o quadro aqui em cima. O teclado vai ficar aí mais um pouquinho, e o resto do louvor vai descendo. Obrigado. Eu queria dar um aplauso pelo louvor dessa igreja, cada dia melhor. Olha, e muitos dos que estão aqui, né, são ministros novos que estão assumindo aí à frente. A igreja está crescendo, está multiplicando. Falando em crescimento, nós estamos chegando dia 23, daqui 2 domingos. Nós vamos nomear novos diáconos e obreiros aqui. Então a igreja está crescendo, né? Isso é maravilhoso. Ótimo. Glória a Deus. O teclado agora já pode ir também. Obrigado, filha. Eu queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Põe a mão lá em cima assim para a gente conhecer. Meu Deus, olha quantos visitantes hoje. Muito bem-vindos. Bem-vindos, Deus abençoe. Família do Reino, a gente sempre diz que não é uma igreja para você frequentar. Você frequenta shopping, cinema, restaurante. A igreja Família do Reino é uma família para você pertencer. Você vir fazer parte, para você estar junto com a gente. Inclusive, muita da mensagem de hoje vai ser sobre isso. E você que está nos visitando, está procurando um lugar para você desenvolver o teu chamado e o propósito de Deus na sua vida. Tenho certeza que você acabou de encontrar esse lugar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos todos, pessoal que está assistindo em casa. Vamos compartilhar já esse culto, essa transmissão aí. Para quem não sabe, nós temos a Família do Reino Sem Fronteira. Nós temos igrejas internacionais, mas além disso temos membros sem fronteiras até no Japão, Austrália e por aí vai. Acho que 12 países já. Em breve esses lugares vão se transformar numa igreja, amém? Foi assim que aconteceu lá em Lisboa. Tinha um grupo que assistia, que seguia, que fazia GC, que estavam juntos e depois se transformou na igreja. Mandamos o pastor Ricardo, a pastora Cris lá, e eles assumiram a igreja está crescendo, já mudamos de prédio, né? Então, o pastor Lázaro está pregando lá, de Foz do Iguaçu. Então, é maravilhoso. Recebi também um informe, reporte agora de Holanda, né? O pastor Neumar, a pastora Marciane, mandaram mensagem. Eles provavelmente estão assistindo, eles assistem esse culto, que é o horário deles lá. Ele está dizendo aqui, ó, que milagres têm acontecido lá na Holanda. Uma irmã lá que foi picada por uma cobra, lá na Holanda. Eu achava que cobra só tinha no Brasil, mano. E oraram por ela, e era para ela ter passado mal, ela era para ter ido para o hospital, e depois da oração, o veneno foi neutralizado na hora. Recebi essa mensagem ontem. Vamos aplaudir o Senhor? Isso é lindo, irmão. Falando em testemunhos, estamos recebendo aí testemunhos, pessoas que foram no médico fazer exames, que receberam novos órgãos. Tá? Então, eu não sei se já a irmã está aí, que ela ia vir hoje, mas eu não sei qual dos 3 cultos. Ela já está trazendo, eu acho que é ultrassom. Ela não tinha um ovário e não podia engravidar. Aí ela veio aqui na frente, aí ela disse que eu orei por ela, engravide, receba um ovário novo. Aí ela foi para o médico, sentiu uns sintomas estranhos. O médico falou: a senhora está grávida. Ela, como assim? Mas eu não tenho nem ovário. Aí ele fez o ultrassom e está com os ovários. Então, como ela não está aqui agora, você já recebe o testemunho.
Depois nós vamos postar bem bonitinho. Mas ela tem os 2 exames, sem ovário e com ovário. Jesus é lindo, né, irmão? Não é bom você ver um Deus vivo? Você vê um Deus vivo, maravilhoso, extraordinário. Aleluia. Você está com fome de palavra de Deus? Sim. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, é Paulo falando com Timóteo. Lembrando que Timóteo não era filho biológico de Paulo, amém? Mas ele chamava ele como? Eu já chamei alguém aqui de filho? Então é bíblico? Metade, sim. Aleluia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo é um livro da Bíblia, a carta que ele escreveu a Timóteo, muito, muito, muito importante, extremamente importante. Paulo não era qualquer homem. Esse homem escreveu aí praticamente metade do Novo Testamento, mais da metade. Paulo foi uma das figuras do primeiro século mais importantes, fez várias viagens missionárias, pregou até para reis, para César, e aí vai, ele apelou para César, ele falou assim: eu vou morrer, mas pelo menos eu prego para ele. O homem era bravo, irmão, o homem era incrível. Se você lê o livro de Atos, praticamente fala Atos dos Apóstolos, né? Só que da metade para frente é Atos de Paulo, praticamente. Começa ali falando de Pedro, daqui a pouco Pedro some da história e Paulo assume o protagonismo do livro de Atos. Olha para você ver que incrível, né? E Paulo nem sequer esteve presente com Jesus fisicamente, né? Ele não viveu isso, mas ele foi um homem incrível. E Paulo, por que 2 Timóteo é tão importante? Porque são as últimas palavras de Paulo. Aqui, Paulo já está indo para o final da vida. Inclusive, ele já começa a avisar aqui, né? Eu terminei a carreira, eu lutei o bom combate, eu estou partindo para a glória, e agora eu quero deixar uma mensagem para você, Timóteo. Então, imagina que é como se eu tivesse sabendo que ia morrer daqui uma semana, e mandasse uma carta para um dos pastores da igreja, ou para o meu filho Esdras, que já era pastor, e eu quero deixar uma mensagem. E a mensagem principal de Paulo em 2 Timóteo foi essa. Verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Discipulado. Alguém diga comigo, discipulado. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Paulo não estava dizendo: olha, eu quero ter certeza que você entendeu o que eu ensinei. Poderia ser uma preocupação, não é? Olha, Timóteo, é o seguinte, eu preciso saber, vou te refazer a minha lista. Então, Jesus nasceu assim, em Belém, através de uma Não foi essa a mensagem de Paulo.
Olha, eu quero ter certeza, Timóteo, que tu vai para o céu. Não foi essa a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo foi a continuidade do Evangelho. Porque talvez nós temos o ID meio estragado na nossa cabeça, na nossa mente. E eu vim aqui trazer vamos dizer assim, uma reforma na tua cabeça em nome de Jesus. O ID, fazei discípulos de todas as nações, deve ser a nossa prioridade. Mas a igreja se entretém em 1 milhão de coisas, e a maioria das vezes ela não tem a ver com o ir de fazer discípulos. E a maior preocupação era ir de fazer discípulos. O diabo não tem medo de programas da igreja. O diabo não tem medo de atividades da igreja. O que o diabo não quer é que se faça mais discípulos. Porque é assim que o diabo destrói uma geração de cristãos. É assim que o diabo destrói uma geração da igreja. Você sabia que a República Tcheca, lá na Europa, do lado ali da Áustria, Alemanha, ali bem no centro da Europa, fica justamente entre a Europa Oriental e Ocidental. Ela era considerada 100% cristã. República Tcheca, depois dos avivamentos da Europa, ela era considerada 100% cristã. Óbvio que tinha catolicismo também tinha um pouco de ortodoxos e também protestantes. Mas não havia uma pessoa lá que não se dissesse cristã. Alguns anos atrás. Hoje, 91% dos jovens entre 16 e 29 anos se declaram ateus ou sem religião. Como que em tão pouco tempo, um país que era 100% cristão, hoje é 91% ateu? O diabo já te perdeu, amém? A metade está assim, eu acho que ele é meu amigo ainda. O diabo já te perdeu, amém? Então o diabo ele já falou, ok, esse cara aí, ele está indo para o céu, Jesus está no coração dele, está tudo bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para ele não fazer outro discípulo, para ele morrer assim e deixar a próxima geração na minha mão. Eu não sei aqui quem que se já se preocupou pelo Ministério Kids. Em muitas igrejas, o ministério infantil é o ministério chato da igreja. É o ministério que a pessoa não quer participar. O ministério infantil é o ministério para tirar as crianças chatas do culto, porque elas estão atrapalhando. É exatamente o que o diabo quer. O diabo diz, esse aí vai para o céu, mas os filhos dele vão ficar comigo. 91% de filhos de cristãos hoje são ateus. Mas esses 91% seus pais eram cristãos. Graças a Deus que não é assim na família do reino, amém? Porque aqui, ministério infantil é um ministério sério. E aqui nós não estamos aqui para entreter as nossas crianças, mas estamos discipulando as nossas crianças. Países como Holanda, onde lá, Holanda foi berço de protestantismo, tá? Os batistas nasceram lá, para você ter noção, ali que proliferou o presbiterianismo e assim por diante, eles evangelizaram o mundo. Hoje, só 43% da população se diz cristã. E aí você vai vendo os Estados Unidos também era uma população 100% cristã. Hoje, só na Flórida, somente 3% dos habitantes da Flórida
vão à igreja. 3%. 97% das pessoas que moram só na Flórida, que é um dos estados mais cristãos, ok? Só 3% vão à igreja. Em questão de um século é praticamente uma geração. De uma geração a outra, nós vemos uma queda abismal de pessoas que deixam o cristianismo. O Brasil já está começando a viver isso. De cada 2 pessoas que você prega na rua, uma é desviada. A outra talvez não conhece Jesus. Às vezes é até mais que a metade. Você vai vendo lá, de cada 3, 2 está se afastando do evangelho. E por que isso acontece? Por falta do discipulado. Olha que interessante. Se você olhar aqui, as gerações, nós temos aqui algumas gerações. Nós temos aqui os primeiros apóstolos. Olha só. Depois nós temos a geração de Ananias e Barnabé, que discipularam a Paulo. Depois nós temos Paulo. Depois nós temos Timóteo. Depois nós temos homens fiéis. E depois nós temos a palavra outros. Olha que interessante. Um, 2, 3, 4, 5 gerações. Os apóstolos pregaram para Ananias, que ganhou Paulo para Jesus. Quem lembra quando Ananias foi visitar a Paulo, tirou a cegueira, tirou as escamas dos olhos dele. Barnabé discipulou Paulo. Depois que Barnabé discipulou Paulo, Paulo discipulou Timóteo. E agora o versículo, coloca lá o verso 2 de novo. Aquilo que você recebeu de mim, Timóteo, confia a homens fiéis, para que esses homens fiéis também ensinem 5 gerações. Paulo não estava preocupado se esses homens tinham entendido perfeitamente o evangelho. A preocupação de Paulo era: será que quando eu morrer, vocês vão só viver uma vida boa e vai ficar por isso mesmo, ou vocês vão discipular? Eu queria mostrar algo agora aqui aterrorizante. É um dos versículos mais que mais vai trazer entendimento da transferência de geração para geração, como pode mudar toda a história. Aqui você vê Paulo fazendo uma boa transferência da geração dele, sim ou não? Mas aqui nós vamos ver o contrário, alguém que não está nem aí para a próxima geração, que é o segundo livro de Reis, capítulo 20. Verso 16. Capítulo 20, verso 16. Então disse Isaías a Ezequias: nós estamos falando com o rei aqui. Então o profeta está falando com o rei Ezequias. Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Imagina o rei ouvir essa notícia. Tudo que você guardou, né, de dinheiro, entesourou,
todas as riquezas, tudo vai ser levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Agora, olha que terrível o verso 18. E ainda até de teus filhos que precedem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Alguém sabe o que é eunuco? Ninguém sabe. Quem sabe o que é eunuco, levanta a mão. Ok, que triste que você não sabe o que é eunuco. É uma palavra que aparece muito na Bíblia. Eunuco é um homem castrado. Inclusive, Daniel, os amigos deles eram esses jovens que foram morar na Babilônia e foram eles castrados. Então, Daniel era um homem castrado. Por que eles castravam? Eles castravam homens e colocavam eles para servir no palácio. E muitas vezes para cuidar das esposas ou concubinas do rei. Então, para o eunuco não ter, para o rei não ter perigo. Então, vou colocar um homem aí que não tem nenhuma, que não tem as partes, que causa atração sexual. E esses eunucos, então, eles eram escravos castrados, ok? Então, o rei da Babilônia, o rei de Israel, está sendo dito para ele: olha, Ezequias, os teus filhos vão ser levados para a Babilônia, você vai perder toda a tua riqueza, dos teus filhos, e os teus filhos serão castrados, eles serão eunucos, escravos, que vão servir outro rei. Quem já ficaria apavorado aqui? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Boa? Peraí. Rapaz, boa. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Por que o Ezequias falou que é boa? É boa porque você não está falando para a minha geração, tu está falando para a próxima. Então, enquanto isso, está bom. Ezequias disse: desde que isso não aconteça comigo e só aconteça com a próxima geração, eu não estou nem aí. Palavra boa. Dane-se a próxima geração. Eles que se lasquem. Eles que morram, sejam castrados, percam tudo, mas no meu tempo vai ser de paz e verdade. Uau! Essa foi a última palavra de Ezequias. Depois olha o próximo verso. Acabou. Ora, mas os atos de Ezequias e todo o seu poder, acaba a história de Ezequias aqui. E a última palavra dele é boa palavra. Eu vou viver um tempo de paz. A próxima geração, eles que vejam. Deixa eu dizer algo aqui muito forte. Quem gosta de ouvir algo poderoso da parte de Deus? Eu percebi um padrão de como Deus seleciona, ou quem se transforma nos maiores homens de Deus da Bíblia, e também homens que foram chamados para serem grandes homens de Deus, como eles perdem tudo, e é mais ou menos baseado em uma situação. É na responsabilidade geracional. Traduzindo para você que não tomou café da manhã ainda e não entendeu o que eu quis dizer. Pessoas, homens e mulheres de Deus, que se preocupam com a próxima geração, trabalham com a próxima geração, tentando fazer discípulos, tentando alcançar as próximas gerações e preocupados, esses são os homens e mulheres de Deus, que Deus unge, que Deus prospera, que Deus exalta, que Deus levanta, que Deus faz aliança, que Deus dá legado.
E os que perdem tudo e que não são nada e são insignificantes e que morrem anônimos ou que morrem na vergonha, são aqueles que dizem assim: eu não estou nem aí para a próxima geração, eu quero viver minha vida, eu só quero ter prazer e alegria. E essa foi a história, eu acabei de te resumir a diferença entre Esaú e Jacó. Enquanto Jacó lutava para ter a primogenitura, Esaú dizia: para que me serve a primogenitura se eu já vou morrer? E a Bíblia diz que ele desprezou a primogenitura. Por quê? Porque a primogenitura, para ele não significava nada. Porque ele falou: depois eu vou morrer, o que eu vou fazer com primogenitura? Ele usa isso no texto: eu vou morrer, e daí? Ezequias diz: eu vou morrer, e daí? O que acontecer com a próxima geração? Hoje tem dois tipos de pessoas aqui no nosso culto. Tem pessoas que estão pensando: o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da próxima geração? O que vai ser dos jovens? O que vai ser do Rockets? O que vai ser dessas pessoas que estão lá fora? Será que o evangelho vai continuar? E tem gente que diz assim: eu estou indo para o céu, então o outro lá que se vira, eu não estou nem aí. Eu vou para o céu. Aí você vê alguém que Deus unge, que Deus dá unção, Deus dá poder, Deus dá milagres, Deus exalta, Deus enriquece. E você fala: mas isso nada está acontecendo comigo. É porque essas bênçãos estão alcançando alguém que está preocupado com a próxima geração. Um aplauso ao Senhor Jesus. Infelizmente, em muitas igrejas, talvez aqui 95% ou mais dos que estão aqui vieram de outras igrejas. Esse é o meu pior problema. O meu pior problema é que você veio viciado com coisa errada de outra igreja. E as outras igrejas te ensinaram a ser um bom congregante e não um bom discípulo. O máximo que o teu pastor te exigia é: não falte o culto, venha no culto, venha no culto. E você pegou uma doença chamada cultites aguda. É uma doença, cultites aguda. Porque a única coisa que ele entende é de culto. Mas aonde está escrito na Bíblia: ide e fazei cultos? Me mostra um versículo que diz assim: ide e fazei cultos. E de fazer um culto bonito, com telão bonito, com a música bonita, com fumacinha bonita, com um instrumento bonito. Glória a Deus que a gente tem tudo isso, mas isso não deveria ser nem 10% da igreja. E tem gente que para ela isso é 100% da igreja. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Nós precisamos ser discipulados. Você precisa ser discipulado. Talvez você está aqui, irmão, vou falar uma coisa para você. Uma pessoa que é discipulada de 6 meses a 1 ano, ela tem mais unção, mais conhecimento, mais resultado, mais poder, mais tudo, do que um crente que vem de culto em culto há 20 anos. Um crente que é discipulado, novo convertido, de 6 meses a 1 ano, tem mais unção, mais conhecimento, mais poder, mais eficácia, mais tudo, do que um crente que está indo à igreja há 20 anos. Pastores e pastoras que estiverem assistindo pela televisão, Jesus não mandou você ir fazer culto, Jesus mandou você fazer discípulos. Aleluia. Aleluia. Marcos 3:13. Não traz mais. Eles amam ver o copo vazio, porque serve água. Marcos 3:13, quem achou? Jesus subiu ao monte,
e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Quanto Jesus discipulou? Quanto era mais ou menos a multidão que seguia Jesus? 20.000. Ninguém sabe das histórias dos 20.000. Nenhum dos 20.000 fez história, nenhum dos 20.000 abriu igreja, nenhum dos 20.000 você vê fazendo missões, nenhum dos 20.000 aparece no livro de Atos, nada. Quem já ouviu falar dos 12 discípulos? Tem até uma série, né, The Chosen, quem assistiu? Rapaz, tem um homem depois de 2.000 anos fazendo a história deles. Por quê? Porque eles foram discipulados. Então você vê que Jesus nomeou esses 12. Olha o verso 14 e 15 agora. E para que tivesse o poder de curar, curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então Jesus subiu ao monte, levou os 12. Agora olha que interessante. Hoje é dia de ceia. Se a gente for ler o tempo da ceia. Então Jesus discipulou 12. E na hora de ceiar, o que ele fez? A mesma coisa. Jesus ceiou com todo mundo? Jesus pegou os 12 e de novo, retirou os 12 e falou, agora a gente vai ceiar. Você sabia que todos os cultos, eu e a pastora Sara, nós jantamos com os nossos pastores do ministério? Porque ali, juntos, comendo juntos, na mesa, aonde acontecem as coisas mais profundas do ministério, os melhores ensinamentos, é ali onde o coração é revelado, é ali onde a intenção é revelada, é ali onde alguém cresce e amadurece. Se o único discipulado que você tem é o culto, você provavelmente é um crente raquítico, espiritualmente falando. Você precisa ser discipulado. Diga comigo, eu preciso ser discipulado. E eu preciso discipular. Olha aí. Porque o crente que é culteiro, que tem doença, né, de cultite religiosa aguda, ele vai gerar outro crente que tem cultite religiosa aguda. E fica aí crente indo em culto, mas ninguém discipula ninguém. Irmãos, eu cuido de pastores, eu cuido de igrejas. Você tem noção da minha responsabilidade? Eu tenho quase 1.000 igrejas agora na REM. Inclusive tem um pastor aqui que é da REM. Olha que interessante. A gente pergunta aos pastores, quantos membros tem a sua igreja? O Lucas está aqui, o Lucas dá aula na REM. Aí eles colocam lá, 40, 50 membros. Quantos anos tem a tua igreja? 20. Espera aí, tem alguma coisa errada. 20 anos, 40 membros. O que você fez durante 20 anos? Cultos. Porque se cada um tivesse discipulado um, faz o cálculo. Faz 20. Vamos supor que só discipula um por ano. Só um. Um por ano, meu querido. Um por ano. É muito. 20 vezes 2. Faz aí, quanto que dá? 20 vezes 2 é 40, irmão. Vai tomar banho que ninguém te aguenta, o Exas falaria. O Exas sempre me pergunta, 20 mais 20, 40. Aí ele vai tomar banho que ninguém te aguenta. Mas, vezes 2, 80. Vezes 2. Agora alguém me ajuda aí, se fosse 20 vezes, quanto que daria? Se cada crente ganhasse uma igreja que tem 20 membros durante 20 anos, cada um discipulasse um por ano. 365 dias. Me ajuda aí, o matemático. Não sei se é 20. Não sei se é 20 vezes 20. É 20 vezes 2, 20 vezes. Você é matemático. Então, mas faz aí, usa o chat GPT aí.
Não. É errado, assim, ó. Você vai fazer 20 vezes 2, e aí vai, igual a 40. Aí você vai fazer isso aqui 20 vezes. 1, 2, não é 800. Faz aí, filho, pelo amor de Deus. Você é um matemático doutorado. É só você fazer vezes 2, até 20 vezes. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Hã? Quanto? 1 milhão. 1.048.000 e... Uma igreja com 20 membros, se cada um discipulasse um, teria 1.048 membros. 1 milhão de membros. Só que você pergunta, pastor, a tua igreja está com quantos membros? 40! Em 20 anos! E outra, não foi ninguém que ele ganhou, porque cada um teve um filho. E outra, teve mais do que isso, eles perderam gente. Você entendeu que não ganhou? Perdeu. Pastor, então o que aconteceu? O que esse pastor ficou fazendo? Que tipo de igreja é essa? O que esses crentes entendem de Bíblia? Vocês entenderam que 20 pessoas pode ser 1 milhão? Em 20 anos? Quantas pessoas você discipulou esse ano? Vai chegando no final do ano. Quantas você ganhou, discipulou? Ah, pastor, o que é discipular? É trazer para perto, é ensinar a orar, é ensinar a Bíblia. Olha, lê aí esse versículo. Olha, você tem que ir no culto comigo. Vamos no retiro junto. Vamos no Vem Se Tu É Macho. É levar junto, é carregar junto. Discipulado não tem segredo. Você não precisa de uma apostila. Você só tem que ensinar ele a orar, a jejuar, a buscar, não deixar ele cair. Se todo mundo fizer isso. A Igreja de Família do Reino hoje tem 3.000 membros. Se cada um discipulasse um por ano, imagina, meu querido. Se 20 dá 1 milhão, dá para nós ganhar o mundo inteiro. 50 nações vai ser pouco. Aplauda o Senhor Jesus. Pega a bolinha que você tem na mão. Quem tem uma bolinha aí? Do jeito que você está aí, você pode ficar em pé se quiser. Só quem tem bolinha fica em pé. Não pode sair do lugar. Agora você tenta acertar esse copo aqui. Se bater em mim não vai machucar. Vai. Todo mundo. Olha, teve um que bateu bem perto. Os da primeira fila não tinham bolinha. Por que estão mandando jogar bolinha agora aqui? Meu Deus, não acabou a bolinha ainda? Pode sentar. Ninguém acertou? Vai, joga, deixa a irmã jogar, vai. Ixi. Vamos dar um aplauso a Jesus, que eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Agora eu vou tentar, hein? Acertei. Aleluia. Ah, pastor, é injusto. Eu acertei porque eu sou melhor? Eu acertei porque faz 10 anos que eu estou treinando e eu sou bom de basquete? Por que eu acertei? Porque eu estou muito próximo, estou muito perto. Olha a diferença. É quase impossível errar, na verdade. E por que vocês erraram? Podia ter até um jogador de basquete jogando aí. Não é o quão bom você é que você vai fazer você acertar. É quão próximo você está. Quão próximo. Não é quão bom, é quão próximo. Então, muita atenção. Discipulado não se faz à distância. Quem aqui um dia passou assim uma foto do Instagram e mudou tua vida?
um versículo, alguém postou um versículo, e você fala, meu Deus, eu era assim, mudei porque eu li o versículo que o irmão postou na internet. Mudou tua vida? Pode até te trazido uma pequena inspiração. Ou você só passou. Por quê? Não se discipula à distância. Não se discipula postando coisa na internet. Não se discipula. Inclusive, vocês não estão sendo discipulados agora. Porque a distância que você está aqui não é a distância do discipulado. Hoje vocês estão recebendo uma pregação. Hoje vocês estão ouvindo uma mensagem. Metade do que estão aqui nem ouviram o que eu falei. Estão tudo boiando. Assim. Ele vai falar, foi legal as bolinhas. Só isso que ele vai lembrar do culto. Ele não vai lembrar de mais nada. Ele só vai lembrar, o pastor mandou jogar uma bolinha. Por quê? Porque ele está viajando na maionese, ele está pensando na morte da bezerra, sei lá o quê. Então, discipulado, eu não estou discipulando vocês hoje. Discipulado? Então não é 1 milhão. O matemático chegou aqui. Quanto que é? 41.943.040? 41 milhões. Um aplauso a Jesus, irmão. Você já imaginou se um discípulo... Pastor, e o que o senhor quer que eu faça? Seja um discípulo e faça um discípulo. Tem gente que não quer... as pessoas estão procurando uma igreja para ser consumidor gospel. Ele não jogou ainda? Joga, vai. Vou te ajudar, hein? Vou fazer assim, hein? Vai. Nem assim deu certo. Eu ajudei aí, né? Mas na distância não deu certo. Ele é bom, mas está longe. Tem gente que é bom, mas você está longe. Chegue mais perto para a gente discipular você. Se aproxima de alguém para discipular outros. Quando você morrer, Deus não vai te dar um aplauso porque você chegou no céu. Parabéns, você chegou. Você não fez nada para chegar lá, foi Jesus que fez. O aplauso que vai ser receber no céu, quando chegar no céu e Deus falar para a gente assim, servo bom e fiel. Então você precisa ser servo, você precisa ser bom e você precisa ser fiel. E ninguém pode ser servo, bom e fiel apenas esquentando a cadeira uma vez no domingo e de vez em quando ainda. Venha ser discípulo. Você sabia que durante os primeiros 300 anos da igreja, a igreja não tinha templos? Não tinha isso aqui, A igreja era 100% nas casas. Eles se reuniam em grandes massas, sim. Faziam culto, sim. Eles procuravam um lugar público, procuravam o Templo de Salomão, que era um lugar público. Tinha lá, chama o Alpendre de Salomão, que era um lugar onde eles faziam muitos cultos. Fazia grandes reuniões, e aí eu anunciava o evangelho para quem estivesse perto ouvindo. Mas as cartas, você vai ver Paulo escrevendo assim, a igreja que está na casa de Áquila e Priscila, por exemplo, Priscila e Áquila. A igreja que está na casa, e aí vai falando nas casas onde estavam as igrejas, mas não existia um templo. Por isso, diga comigo, a essência da igreja está nas casas. Quem aqui faz parte de um GC? Levanta a mão. Você que levantou a mão, você tem 90% mais de chance de permanecer firme até o final da tua vida como cristão, do que alguém que começa a carreira cristã, muito empolgado, muito forte, mas não pertence a nenhum GC, ele só precisa de um culto de desânimo para ele poder se desviar.
Um culto que ele fala, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu estou com dor no joelho. Pronto. E ali ele já perde. Tem pessoas que se perderam completamente só porque faltou um culto. Agora, quem pertence a um GC, que é um grupo de consolidação, um grupo de discipulado, um grupo que você está próximo, o dia que você falta o culto, o teu líder pensa em você. O irmão do GC fala, rapaz, fulano não veio. E ele vai ir atrás de você porque ele está te discipulando. Se a partir de hoje eu só pregasse uma pregaçãozinha, mamãozinho com açúcar, mas lá no GC fosse só boa palavra, que é só boa palavra, você continuaria crescendo. Se a partir de hoje eu só pregasse mensagem evangelística para aceitar Jesus, só culto evangelístico, Jesus morreu na cruz para te salvar, recebe. E a partir de hoje nunca mais eu trouxesse uma pregação profunda, mas você pertence a um GC, você ia crescer mesmo assim. E se a gente fizer o contrário, se eu ficar aqui todo domingo, pregação incrível, pregação incrível, pregação incrível, e você não participa de um GC, essa pregação incrível, você só vai conseguir guardar 1 ou 2% da mensagem na tua cabeça. Por que o GC é tão importante? Porque lá você está pertinho, ao ponto que alguém pode pegar na tua mão. Alguém pode pôr a mão na tua cabeça. Você pode fazer uma pergunta. Você vai entender o coração do líder que está ensinando ali. Alguém vai pegar na tua mão e vai fazer junto com você. Você tem que estar mais perto. Quem é que veio da igreja Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, levanta a mão. Aleluia, misericórdia. Eu vim da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus fizeram um trabalho muito ruim em ensinar as pessoas a não participar de GC. E eu era essa pessoa, eu tinha aversão. Falei, não, esse negócio aí, porque alguém botou na minha cabeça que não era de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Hoje, a Assembleia de Deus não é mais a igreja que mais cresce. Não existia maior denominação do que a Assembleia de Deus. Hoje, não tem mais jovens na Assembleia de Deus. Você procura qualquer Assembleia de Deus, de bairro, você vai ver que elas estão esvaziando, tem menos jovens. Você vai perceber que, eu vou te dar um dado aqui, por exemplo. Existe uma reunião das maiores igrejas do mundo. Isso se chama One Kingdom. E não existe Instagram, não é uma reunião, não tem CNPJ. São grupos de WhatsApp dos homens que têm as maiores igrejas do mundo. Tem que ter a partir de 10 mil membros e você só entra lá como convidado e não tem nada, assim, é só para você, para conversar dos desafios e como ganhar mais almas, ok? E eu conheço vários homens, eu conheço pessoalmente vários homens que vão nessas reuniões. Por exemplo, o pastor Carlito Paz, por exemplo, o pastor Christian Jimenez, por exemplo, o Dag Heuer-Mills, por exemplo, o apóstolo Guilherme Maldonado, esses homens vão nessas reuniões. 99,9% das igrejas que estão lá são igrejas que têm GCs. Aquilo que uma igreja que só vai pregando assim de púlpito demoraria uma década para alcançar, uma igreja em GC pode alcançar em 1 ano. Porque é um discípulo que faz discípulo. Sabe o que eu quero te transformar? Em um discípulo que faz discípulo. Sabe o que Deus quer que você se torne? Diga comigo, um discípulo que faz discípulo. Um discípulo que faz discípulo. Amém? Agora, quero ler um texto para a gente e a gente já vai para a ceia. Mas eu quero ler 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações
Em outros versículos diz, em outras versões diz, as más companhias corrompem os bons. Quem tem a Bíblia que diz más companhias? Aí várias pessoas levantaram a mão. Então diga comigo, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que diz não vos enganeis? Até hoje tem gente sendo enganada quanto a isso. É o demônio, irmão. Se você ouvir esse demônio, eu vou te ensinar a identificar esse demônio. Quem quer saber? Esse é um demônio, o nome dele chama nada a ver. O dia que tu ouvir ele falar no teu ouvido, nada a ver, lembra dessa pregação. Demônio do nada a ver. Vamos lá na festa. Pastor, pode ir lá na festa. A festa do mundo, não sei do que e tal. Aí alguém diz, não, mas lá vai ter muita bagunça e coisas que todo mundo sabe o que tem. Aí vem um espírito e fala no teu ouvido, nada a ver. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Aleluia. Não vos enganeis. Não seja enganado. Não pense você que a companhia não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Eu só estou de pé hoje aqui nesse púlpito porque eu já saí correndo de muitas rodinhas erradas. Eu já fugi de rodinha de escarnecedor. Eu já fugi de rodinha de pessoas mundanas. Eu já fugi de rodinhas de pessoas dinheiristas. Eu já fugi de rodinha de pessoas carnais. E por isso que eu estou de pé hoje. O ser humano, isso é uma coisa que é natural do ser humano. Ela precisa se parecer com aqueles que ele se rodeia. Você nunca vai ver uma rodinha, todo mundo bombado e um gordinho. Em breve o gordinho vai ficar bombado. Você quer ficar bombado, caminhe com o bombado. Verdade. Amém? Você não vai ver, irmão, um cara, 5 caboclos, tem um Fusca que sai domingo para passear. Você não vai ver alguém que é o melhor amigo deles de HB20. Daqui a pouco a HB20 vai virar Fusca. Por quê? Porque é o domingo do rolê do Fusca. Não vem me dizer que não tem influência. Você começa até a gostar daquilo que você não gostava. Irmão, a influência é tanto que você gosta até de uma pessoa que você não gostava, porque a amiga disse para você gostar de quem você não gostava, que agora você começou a gostar porque a sua amiga falou para você gostar. É ou não é? Não, mas dá uma chance. Olhe bem. Ele não é tão feio. Distorce até a realidade, irmão. É ou não é? Então preste atenção, as boas companhias corrompem os bons costumes. Agora eu vou te dizer, o contrário também é real. As boas companhias também edificam e te trazem bons costumes. Quem anda com gente que ora, vai orar. Quem anda com gente que ama a Bíblia, vai amar a Bíblia. Quem ama com gente santa, vai amar a santidade. Mude com quem você anda. Sobe o louvor aqui. Eu conheci um empresário. Esse empresário começou a ganhar muito dinheiro. E ele era um homem de Deus, ele era um homem de igreja, ele era um homem de mais 20 ou 30 anos, crente. Um homem tremendo. Inclusive, esse empresário, quando eu cheguei no Brasil, ele me ajudava. Ele buscava no aeroporto, me levava para pregar, me hospedava na casa dele. Ele me ajudava no ministério. E fiquei um bom tempo sem ver ele. Depois voltei. Eu estou falando assim, sem muitos detalhes,
por guardar, preservar a pessoa dele. E pode levar o quadro. E eu sempre que ia pregar nessa região do Brasil, era ele que me atendia, ele me buscava no aeroporto, ele me hospedava na casa dele, ele me levava para o culto, ele era um homem de Deus, ele era uma bênção, ele ajudava, etc. E um dia eu cheguei, passei alguns meses, poucos meses, e eu cheguei na casa dele, onde ele me hospedava, eu tinha livros lá, etc. Eu ia pregar nas igrejas da região, eu viajava muito na época, e um dia eu cheguei, e ele estava com um charuto na mão. Charuto? 30 anos de crente com charuto. Ele, pastor, o senhor não se incomoda? Eu vou ali só dar uma... Falei, o que você vai fazer? Falei, cara, para nós estar lendo a Bíblia junto aqui, tu vai fumar um charuto? Rapidinho. É porque... Aí eu falei, o que aconteceu? Ele, então, pastor, estou fechando grandes negócios. Aí descobri que tem uma confraria aqui e tal, que os meus clientes estão lá onde eu vou fechar grandes negócios. E aí eu comecei a ir. Só que lá todo mundo fuma charuto. E aí o rolê é sexta-feira do charuto. E eu precisava me, para não perder os negócios. Irmão, o homem era... Presta atenção, sabe com quem ele caminhava? Comigo, o pastor Pedro Medina. Ele me levava, ele me acompanhava. Ele sentava nas primeiras filas junto lá. Ele entrava na sala VIP comigo, com os pastores. Em questão de 1 ou 2 meses que eu fiquei sem ver ele, quando eu voltei, a roda que ele sentava agora era de fumadores de charuto, bebedores de uísque. E ele queria me convencer que estava tudo bem. Não, pastor, estou estudando sobre charuto agora. Já conheço as marcas de charuto. Falei, você conhece 66 livros da Bíblia? A marca de charuto conhece, mas e a Bíblia? Apenas por ter sentado numa roda, virou fumador de charuto. Quero te chamar para você sentar nessa roda aqui, ó. Rumo aos 300. Essa roda vai ter palavra, poder, autoridade, fé, unção, santidade. Venha para perto. Venha para perto. Não fique longe. Pastor, eu não quero me comprometer. Meu querido, todo mundo está se comprometendo com alguma coisa. Se você não está comprometido com Deus, está comprometido com outra coisa. Se você não está comprometido com a igreja, você vai se comprometer com outra coisa, que vai ser das próximas gerações. 20 pessoas que discipulem uma pessoa por ano, pode se transformar em 41 milhões de cristãos. O que os países estão fazendo? O que as igrejas estão fazendo? Sabe, às vezes eu falo assim, vou cancelar os cultos de quarta-feira. Mas por quê, pastor? Vai virar mais GC. Não faz isso. Porque Deus não me chamou para fazer entretenimento gospel. Tem gente que vem no culto aqui só para ver milagre. Tem gente que vem no culto aqui só para ver se recebe uma profecia. Tem gente que vem no culto aqui só para ver se a pregação de hoje vai ser legal. Vem para perto. Entra num GC. Venha ser discipulado. E você que é crente velho, que eu estou te vendo daqui, quem que você discipulou esse ano? Por que você não faz parte de um GC? Por que você... Não, para mim está tudo bem, desde que eu vou para o céu. Você está errado. Fique de pé nessa manhã maravilhosa. Aleluia. Hoje eu estou aqui porque eu fui discipulado. Hoje eu estou aqui porque eu comecei num GC. Hoje eu estou aqui porque as pessoas que eu participava da célula se preocupavam por mim. E discipulado não se faz de longe, se faz de perto. Quem está perto acerta. Quem está perto vai acertar. Deus não está procurando o bonzão. Você vai acertar mais só porque está perto. Não é porque você é o bonzão, porque você sabe mais, porque você ora mais, porque você... Não, só porque você está mais perto. E só você pode decidir estar mais perto. Pastor, eu vou estar mais perto a partir de hoje. Eu vou chegar antes no culto. Já viu aquele crente que chega depois e vai embora antes? Por quê? Porque ele não quer ficar perto. Ele não quer compromisso. Engraçado que você não faz isso no churrasco com os amigos. Engraçado que você não faz isso na balada. Engraçado. Então hoje,
Deus está te chamando para perto, para você acertar mais. Feche seus olhos um pouco. Pai, nessa manhã, assim como 20 pessoas, Senhor, que discipulem um por ano, pode chegar a 41 milhões de crentes. Coloca o espírito de discipulado nessa igreja, Senhor. Coloca o espírito de discipulado nessa igreja, Senhor. Coloca a responsabilidade de discipulado no nosso coração, Senhor. Nós faremos discípulos que fazem discípulos. Diga comigo, eu serei um discípulo que faço discípulos. Eu serei um discípulo que faço mais discípulos. Aleluia. Pai, aqueles que não entenderam ainda a importância das casas, Senhor, que o Senhor venha revelar no coração dessa pessoa hoje, Pai. Pai, aquele crente que está acomodado, que não está discipulando ninguém, que não está ensinando ninguém, que não está pegando na mão de ninguém, que hoje venha, Senhor, o Senhor revelar a urgência, Senhor. Pai, nós não queremos que o Brasil seja como a Inglaterra. Nós não queremos que o Brasil seja como a República Tcheca. Nós não queremos, Senhor, que o Brasil seja como a Holanda. Que um país tão cristão depois se perca. Em nome de Jesus, Senhor, não nos permita passar por isso, Pai. Aleluia. Amém? Eu estava vendo essa semana as maiores cidades da Inglaterra. Todos os prefeitos hoje são muçulmanos. Inglaterra, berço do Evangelho, que levou o Evangelho para os Estados Unidos. E todo o Evangelho que nós temos no Brasil veio da Inglaterra e dos Estados Unidos. Londres, muçulmano. Birmingham, todas as grandes, lá no Reino Unido todo, as maiores cidades hoje, os prefeitos são muçulmanos. Prefeito de Nova York, novo, que acabou de ganhar, muçulmano. Sabe o que o Islã está fazendo? Discípulos, discípulos, discípulos e mais discípulos. E os crentes estão de férias. E os crentes falando mal um do outro. Meu Deus. Tem gente que, em vez de vir na igreja para ajudar, vem para atrapalhar, irmão. Vem para procurar defeito, falar mal dos outros, criticar, causar divisão. Que 20 anos o Brasil pode se tornar um país muçulmano. O Lula já fez aliança com todos esses países. E assim vai, Estados Unidos está caindo nisso. Esse dia eu estava vendo imagens do Texas. Hoje tem várias prefeituras nos Estados Unidos também que já são muçulmanos. E nós? Talvez você diga, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou para o céu. Talvez você seja igual o rei aqui. Deus está procurando alguém para derramar uma unção diferente. Vai ter que ser alguém que tenha um coração na próxima geração. Deus está procurando alguém para derramar riquezas, mas tem que ser alguém que está preocupado com a próxima geração. Deus está procurando alguém para fazer proezas, mas tem que ser alguém preocupado com a próxima geração. Você não precisa ser o melhor, você só precisa estar mais perto. Você não precisa ser o mais inteligente, você só precisa estar perto. Você não precisa ser um gigante leitor de todos os livros e toda a teologia. Você só precisa estar perto e deixar Deus te usar. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você cumprimentasse alguém pertinho de você e diga para ele assim: vamos ficar mais perto. Vamos ficar mais perto. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Gente, tem um testemunho de milagre aqui extraordinário. Cadê o microfone? Me dá o microfone aqui. Vira lá, mano, pra frente assim, ó. De frente pros irmãos assim, ó. Isso, assim. Seu nome, sua idade e
E o que você pediu para mim orar aquele dia? Meu nome é Manuel, eu tenho 12 anos e o apóstolo orou por mim, que eu pedi para ele que eu estava com a mandíbula menor do que era para estar. Aí ele orou por mim, eu fui no dentista. Mas você falou como? Pastor, ora para minha mandíbula crescer. Sim. E aí você voltou no dentista. Sim. O que eles queriam fazer? Colocar o expansor de novo, e tinha dado errado porque tinha ficado uma ferida dentro da minha boca, ficou uma necrose. Bom, eu confesso que quando ele falou assim, pastor, ora aí para minha mandíbula crescer, eu falei, rapaz, eu já vi perna crescer, né? Eu já vi alguns agora mandíbula, mas eu lembro, ele pediu oração e eu falei, mandíbula cresce, volta ao tamanho normal e tal. E agora você veio aqui me contar o testemunho, o que o dentista falou para você? Que não precisava mais usar o aparelho expansor. Por quê? Uau. Porque já tinha crescido. Aleluia. Uau! Amém? Esse é o ID, irmão. Mandei, nesse exato momento, olha a importância da gente fazer o ID. O Luiz e o Anderson estão lá no Maranhão. Quem sabe quem é o Luiz e o Anderson? Você vê os vídeos lá, estão fazendo curas, milagres, discipulando pessoas. É o ID. O evangelista Leandro está lá em Urupema, ganhando várias almas para Jesus. Outro está lá na Holanda, outro está em Portugal, fazendo discípulos. Cada um tem que fazer sua parte. Temos que discipular. Amém? Amém. Outra coisa, sabe por que o Islã está crescendo tanto no mundo? Os muçulmanos? Porque esses países árabes investem bilhões em construir mesquitas e manter essas pessoas na Europa e nos Estados Unidos. Eles compram escolas, eles compram universidades. Harvard, por exemplo, está quase tudo na mão dos muçulmanos. Você fala, pastor, mas Harvard foi fundada por um pastor. Foi o epicentro do evangelho lá nos Estados Unidos. Hoje os muçulmanos praticamente compraram. Quem dá bolsa, quem decide as matérias, é tudo muçulmano em Harvard. Por quê? Porque eles põem muito dinheiro. O Robert Dudo estava ensinando para nós aqui que pobre não faz guerra, né? Só uma bala custa, cada bala custa 20, 30, 40 reais. Uma bala, irmão. Um tanque custa milhões, né? Então, pobre não faz guerra. Guerra é coisa de muito dinheiro, é bilhões. E está acontecendo uma guerra pelos nossos filhos e pelas nossas próximas gerações. Enquanto essa igreja reúne dinheiro para poder pagar o aluguel, enquanto as igrejas reúnem dinheiro para comprar ventilador, enquanto a igreja reúne dinheiro para reformar as cadeiras da igreja, os muçulmanos constroem mesquitas e mesquitas e mesquitas. A igreja que eu cresci nos Estados Unidos era a primeira Assembleia de Deus de Boca Raton, onde eu fui, passei pelo seminário. Eu voltei lá agora, recentemente, que lembra os vídeos que eu fiz lá? Sabe o que tinha do outro lado da rua? Uma mesquita 4 vezes maior. Boca Raton, na Flórida. Assim, ó, igual aqui, atravessa a rua. A igreja aqui, na frente, construiu uma mesquita imponente, assim, ó, que faz até sombra sobre a igreja, 4 vezes maior. Sabe como é que teria que ser as nossas ofertas aqui? Em vez da gente fazer oferta aqui para male pagar as contas da igreja todo mês, a gente está falando assim, irmãos, agora esse mês nós vamos construir mais 2 igrejas em tal lugar, Agora vamos levantar uma oferta aqui para levantar um obreiro, para mandar um pastor para ir em tal lugar. Os coitados pastores e os missionários do Brasil, eles precisam se autofinanciar, irmão, porque ninguém abre a mão. É engraçado que o crente, ele diz que para a oferta ele não tem dinheiro, mas ele tem dinheiro para andar de jet ski,
ele tem dinheiro para gastar em shopping, ele tem dinheiro para viajar para Disney, ele tem dinheiro para tudo, irmão, mas para oferta é uma coisa ruim. Ah, vou dar dinheiro para pastor, tudo bem. Ah, vou dar dinheiro para a igreja, tudo bem. Quero ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. A igreja não pode ficar em modo sobrevivência, irmão. Tem que chegar o dia que aqui na família do reino a gente levante uma oferta, e com uma oferta a gente constrói uma igreja nova. Amém? Ainda os crentes estão viajando, irmão. Vem uma vez por mês na igreja. Tem gente que só vem no culto de ceia. Tão longe. Terceirizando o discipulado para nós. Tem pais que acham que o filho dele vai ser crente porque traz o filho dele aqui no Kids. Deixa eu te dizer, você pode trazer o teu filho 1 ano no Kids, mas se o teu filho estudar a Bíblia com você, um dia tem mais poder do que 1 ano na igreja. Faz um estudo bíblico com o teu filho em casa. Pega a Bíblia e fala: filho, senta aqui, nós vamos estudar aqui um versículo da Bíblia aqui. Esse dia que o pai e a mãe ensinou o filho um versículo sentado na mesa, tem mais poder do que você trazer o teu filho 1 ano na igreja. Tem gente que está olhando para o relógio assim: esse pastor não vai parar de pregar não, que hoje eu tenho um churrasco, eu tenho que almoçar com meu cunhado. É nisso que a igreja evangélica está pensando. Está pensando no almoço, está pensando no que vai comer daqui a pouco. Rapaz, eu gosto de ir no culto da manhã porque é mais rápido e o pastor hoje está enrolando demais. É isso. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Onde nós vamos parar desse jeito? Chegue mais perto. Venha para perto, venha fazer parte de um GC. Venha ser discipulado, venha fazer os cursos de segunda-feira. Chegue antes no culto, vai embora depois. Quando acabar o culto, não sai correndo não. Convide alguém para almoçar. Ah, por que eu falo isso toda hora? É um incentivo, irmão, para você sentar com essa pessoa e falar de Jesus para ela.